Salmos 42. Espero que vocês sigam me ouvindo bem. Eu imagino que sim, mas como eu disse, eu estou aqui sem retorno, mas espero que vocês estejam me ouvindo aí com qualidade. Salmos 42. Eu costumo dizer que toda a Bíblia ela é a palavra de Deus para os homens. Os salmos são a palavra dos homens a Deus, diferente do que acontece com todo o restante das Escrituras. Então, nos livros dos salmos, a gente encontra manifestações de alegria, de gratidão de homens de diversos períodos da história, alguns conhecidos por nós a partir de outros textos do Antigo Testamento e do Novo, e alguns outros totalmente desconhecidos, autores não informados por aquele que escreveu o texto. E alguns deles celebram, outros reclamam, alguns estão muito felizes porque foi abençoado de alguma maneira na vida, com saúde, com recurso financeiro, com esperança. Porém, alguns salmos também dizem de tristeza profunda, de decepção, com o trabalho, com os amigos, com os amores e até mesmo com Deus. E nesse momento que estamos vivendo aqui no nosso país, especialmente essa questão mais urgente de combate à proliferação do coronavírus, eu fiquei então pensando de quais são os nossos desafios para esse momento. O que isso diz para a nossa caminhada com Jesus, para o sentido da nossa existência, para a forma que vamos estabelecer essas relações durante esse período de maior cuidado, autocuidado e também do cuidado coletivo. E isso me fez lembrar um salmo que eu gosto muito, que é justamente esse Salmo 42. E a partir de agora eu vou fazer a leitura dele. Diz assim a palavra de Deus: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, ó Senhor, me derrama seu amor. Olha que maravilha! Durante o dia, porém, ó Senhor, me derrama seu amor. E à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma?
Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém. Esse é um salmo de lamento e, ao mesmo tempo, um salmo de esperança. O salmista inicia com angústia profunda, perguntando para Deus: quando poderei entrar na sua presença? Quando eu vou conseguir transcender a tudo isso que eu estou vivendo? Quando que eu vou conseguir não ser mais tão afetado por aquelas coisas que estão no meu entorno, por aquelas situações que me tiram do eixo, que me tiram do meu lugar de segurança, que me tiram do meu lugar de conforto? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Esse salmo ele foi escrito pelos descendentes de Corá, que era um grupo que Davi tinha estabelecido, um grande coral para as grandes celebrações na casa do Senhor, para os grandes cortejos celebrativos. E na memória desses descendentes de Corá estava muito forte a celebração, a ideia de um lugar de alegria, a ideia de uma atividade em que eles sentiam prazer em fazer, a atividade na qual eles encontravam o sentido da vida deles, porque eles cantavam e celebravam num grande coral, e exclusivamente entre as tribos de Israel, especialmente a tribo de Levi, tinha essa função de cuidado da casa do Senhor, do templo do Senhor, das coisas do Senhor. Eles deviam ser sustentados pelas demais tribos, eles não poderiam e não deveriam exercer outra função. Então, está aqui um grupo que tinha na sua memória mais tenra, mais afetiva e mais carregada de significado a ideia de festa, a ideia de celebração, a ideia de gratidão a Deus. Provavelmente, esse salmo ele é resultado de um momento de cativeiro do povo de Israel, de um momento de sofrimento, e isso era muito difícil para um povo que honrava muito a sua cultura, a sua celebração, a sua espiritualidade, que honrava e priorizava estar no templo de Jerusalém, que desejavam muito, estavam acostumados com a vida comunitária juntos com os seus e de repente se viram ali numa terra distante, se viram obrigados a um período de exílio. E tem uma outra ocasião, no outro salmo, que o salmista diz assim: eles, os soldados, os babilônicos, aqueles que nos prenderam, aqueles que nos levaram em cativeiro, olhava para nós e pedia que cantássemos uma canção. E no salmo o cara responde assim: mas como cantaríamos ao Senhor distante da nossa terra? É como se ele dissesse: como a gente vai ter alegria quando a situação é de tristeza? Como a gente vai ter gratidão quando a situação é exatamente de preocupação? Então essa mesma coisa o Salmo está colocando aqui. Quando poderei, Senhor, estar na Tua presença? Porque eu sei que o dia que eu estiver na Tua presença, essas coisas não vão mais me afetar tanto. Um dia que eu estiver plenamente com o Senhor, quando eu conseguir transcender a todas essas situações da vida, eu sei que eu não vou experimentar esse lamento que eu estou vivendo hoje. Eu sei que eu não terei essas preocupações que eu tenho hoje. Sim, já estamos na presença do Senhor, mas não plenamente. Ainda somos afetados por várias situações que nos pegam de assalto. Ainda somos afetados por um vírus que se espalha e que ameaça a vida de tantas pessoas, que ameaça alterar a rotina, alterar o funcionamento das famílias, o funcionamento das instituições que regem as sociedades humanas, modernas. Então a pergunta é: quando, Senhor? Quando eu poderei me livrar de tudo isso? A experiência que a gente vive hoje na nossa espiritualidade é uma experiência que eu chamo de intervalo. Jesus veio há 2000 anos atrás, inaugurou o que foi chamado por ele de Basileia, de Reino de Deus, e
trouxe para a gente, deixou para todos nós, a partir dos apóstolos, dos discípulos da igreja primitiva, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que ele voltaria, que o veríamos como ele é e que seríamos glorificados como ele. Teríamos um corpo já não afetado por doença, já não afetado pela tristeza, pela angústia, e nós teríamos saúde plena. Mas esse tempo ainda não chegou. A gente está no intervalo entre a inauguração do reino de Deus e a completude desse reino, a concretização efetiva e plena desse reencontro com Jesus. Por isso que a gente aguarda a parousia, a gente aguarda o retorno do Filho de Deus, como o leão da tribo de Judá, como aquele cordeiro que tirou o pecado do mundo, mas que nos aguarda, e nós também o aguardamos. E o que o salmista está dizendo é: eu anseio pelo dia em que estarei plenamente na presença do Senhor. E ele segue dizendo: eu tenho sede, ainda que essa sede eu não consiga dar conta com nenhum tipo de água. E é legal porque isso nos faz lembrar do encontro de Jesus com a mulher samaritana ali no poço, quando Jesus pediu para aquela mulher uma água para beber, e a mulher: mas você não tem como pegar essa água. E Jesus fala: olha, você não está entendendo com quem você está falando, porque se você soubesse realmente quem é esse que está falando com você agora, você que me pediria água. E eu te daria, eu faria brotar dentro de você rios de água viva. Então, o que o salmista está dizendo é que ele tem uma sede, ele tem um anseio de Deus, que a situação dele não está legal, que a situação do povo dele não está nada confortável, pelo contrário. E é como se ele estivesse admitindo: Senhor, essa sede que eu tenho, eu sei que é do Senhor, mas eu não sei nem como fazer, nem por onde começar para saciar essa minha sede. E é importante a gente perceber isso que o salmista está falando, porque, vez ou outra, essa é a nossa situação, essa é a situação da nossa espiritualidade. A gente tem sede de Deus, a gente sente falta de nos aproximarmos de Deus em oração, em dedicação, em conversas com Deus, em relacionamento com Deus, mas a gente não sabe para onde começar. A gente fala: Senhor, eu sei que eu quero estar mais perto, mas como é esse estar mais perto? Como que eu faço se eu reconheço que eu preciso transcender, se eu reconheço que eu tenho sede do Senhor? Como que eu faço isso? Como que eu faço para te encontrar no meio de algumas situações improváveis? Como que eu faço para aprender a confiar no Senhor? Como que eu faço para eu não desistir no meio da caminhada? Como que eu faço isso? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, me ajuda. E aí, nesse momento, entristecido, ele questiona a própria alma em relação ao motivo dessa tristeza. Ele diz: o mar está revolto, as ondas e correntezas estão aí. E o que eu estou percebendo, Senhor, é que há problemas fora de mim, mas há problemas dentro de mim. Por isso ele pergunta: minha alma. E é uma conversa bacana, porque é uma conversa dele consigo mesmo. Ele diz: minha alma, por que estás tão abatida? Por que você se perturba tanto aqui dentro de mim? O que está acontecendo? Por que você está tão aflita, minha alma? Há problemas fora, há problemas dentro, e como que eu lido com isso? Como que eu lido com essa perturbação interior dentro de mim? Como que eu lido com essa minha aflição? Não somente em relação às questões de fora, não somente em relação às questões sociais, que são importantes, urgentes, atuais e que requer de cada homem e mulher no mundo inteiro, especialmente pelos países atingidos, um compromisso sério, um autocuidado bastante sério, sem alarme, mas também com responsabilidade, entendendo que se
se eu sou afetado por esse vírus, eu posso afetar tantas outras pessoas, eu posso, apesar de não estar no primeiro momento num grupo de risco, posso impactar negativamente a saúde e a vida daqueles que estão nesses grupos de risco. Então, assim, tem questões que estão fora de mim, mas também tem questões que estão dentro de mim. Por isso o salmista, ali naquela situação de cativeiro, triste por conta da situação dele, da situação do povo dele, ele coloca isso, ele fala, minha alma, qual o motivo mesmo do teu abatimento? Tenta aí esperar em Deus, tenta aguardar em Deus, porque a gente ainda irá louvá-lo, a gente vai voltar a fazer as celebrações com o coral, as grandes festas no templo do Senhor, em Jerusalém. A gente vai conseguir voltar. E aí tem um outro movimento muito interessante lá no versículo 8 do texto, que ele diz, Senhor, durante o dia, o Senhor me derrama o seu amor. E é como se fosse uma tentativa do salmista de responder à própria alma dele. É como se ele tivesse dito, minha alma, eu entendo que sim, há motivos para que você esteja entristecida, porque a gente tem problemas fora de nós, no nosso povo, na nossa nação, entre os nossos, mas a gente tem problemas também dentro de nós. Porém, durante o dia, minha alma, você pode se lembrar que o Senhor nos ama. Em um outro momento, o texto vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam-se a cada manhã. E talvez, nesse momento, o salmista aqui esteja propondo isso. Se lembre que quando o dia amanhece, a gente pode perceber o amor de Deus. Quando o sol aparece, quando estamos em vigília, quando estamos em atividade, a gente pode sim reconhecer esse amor de Deus. E ele diz, à noite, quando me vejo em meio a tudo isso, esse turbilhão de dúvida, de angústia, de preocupação, de ansiedade, ele diz, Senhor, eu te apresento as minhas súplicas. Na linguagem do salmista, ele diz assim, faço oração ao Deus que me dá vida. E aí, eu vejo por parte do salmista um conselho para nós, como quem diz, diante de todas as dificuldades, insista em orar ao Deus que dá vida para vocês. Insista em apresentar a sua vida a Deus. Insista em apresentar aquilo que te tira a paz a Deus. Insista em apresentar as suas ansiedades a Deus. Insista em orar e falar com o Pai Celestial. Insista em acreditar que Deus não perde o controle das coisas. Insista em acreditar que Deus é maior do que qualquer situação. Insista em acreditar que é melhor servir a Jesus e acreditar em Jesus todos os dias da sua vida. Insista. Façamos oração ao Deus que nos dá vida. E depois de dizer isso, o salmista pergunta mais uma vez, por que está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltaremos a louvá-lo. Ele, que é nosso Salvador e nosso Deus. Espere em Deus. Se por um lado é um salmo de lamento, do outro há uma mensagem de esperança. Há um Deus que durante o dia derrama o seu amor sobre nós. Há um Deus que à noite ouve os nossos cânticos, recebe as nossas orações, nos compreende os nossos limites, e é um Deus que nos garante que ainda seremos restaurados, que voltaremos a ter esperança, alegria, liberdade,
E quando eu penso na situação atual de saúde no nosso país, e leio esse salmo e percebo e tento me aproximar da angústia do salmista na situação de cativeiro, distante do seu povo, distante da sua rotina, diante da sua impossibilidade de liberdade de ir e vir, distante de suas celebrações comunitárias, como nós estamos agora também, por isso a mensagem aqui ao vivo via Facebook. Diante de tudo isso, ele descobre que Deus está com ele aonde ele estiver. Ele descobre que Deus o ama onde ele estiver. Que Deus se importa com ele, independente de ele estar no templo do Senhor, de ele estar em Jerusalém ou de ele estar em cativeiro. E eu penso também que uma situação difícil traz consigo a possibilidade de nos fazer reviver outras situações tristes ou aumentar questões internas que já nos acompanhavam. Isto é, o que nos está sendo proposto hoje a partir do Ministério de Saúde, das autoridades políticas e tantos poderes do Estado hoje envolvidos para o combate do coronavírus. Tudo isso nos angustia, tudo isso nos preocupa, tudo isso nos faz preocupar não só com a nossa saúde, mas com a nossa condição financeira, especialmente para aqueles que são autônomos e só vão receber se trabalharem, se tiverem contato com pessoas ou grupos. Então, tudo isso nos deixa numa situação de ansiedade e isso que está fora de nós pode nos fazer reviver outras situações que já nos acompanhavam, que já estavam dentro de nós. O medo da situação externa pode nos levar ao medo daquilo que já estava dentro de nós, dos nossos medos anteriores, dos nossos medos primordiais. A insegurança que está diante do cenário das bolsas de valores, investimentos, capital de giro das empresas, probabilidade de falência de algumas empresas, de demissões e tantas outras questões sociais podem também nos levar a uma retomada de contato com a nossa insegurança enquanto condição de homens e mulheres que estamos no mundo e que temos as nossas questões. O coronavírus é um problema urgente de saúde coletiva e de alcance mundial. Por isso requer uma participação efetiva, responsável e imediata do Estado, de cada instituição, de cada cidadão e cidadã brasileiros. Isso nos envolve bastante. Não tem como a gente estar fora disso. Por isso, esse é um momento também de compreensão, de tolerância, porque alguns, por enquanto, estão levando isso de uma forma muito assim tranquila e como eu ouvi essa semana numa das coletivas do secretário de Saúde, ele disse: quarentena não são férias, a quarentena não é para que as pessoas vão para as praias, para os sítios, curtirem e estar em grupo. Pelo contrário, esse é um momento de que se evite os encontros, o movimento de massas de pessoas, porque isso pode impactar muito a tentativa de redução da curva do impacto do vírus no nosso país, no nosso estado, especialmente na nossa cidade aqui de São Paulo, que é a maior cidade do país. Logo tem um fluxo maior de pessoas nos vários contextos, bairros, centros, empresas, eventos, espaços públicos, privados. Então, isso requer de nós que estamos numa cidade tão grande e numa cidade por onde transita pessoas de vários países do mundo também. Isso exige de nós um cuidado maior. No entanto, é importante a gente perceber também que junto com esse problema, carregamos também outros vírus, né, que já estavam em nossa vida antes do coronavírus, né? Outras doenças, outras dores que podem reaparecer nesse contexto de medo, insegurança e necessidade de cuidados. Então, é importante
durante os próximos dias, a gente tentar se atentar para como estão os nossos amigos, nossos familiares, como eles estão encarando esse momento aí de ter que abrir mão de muitas programações da vida social. São pessoas com dificuldade de solidão, de estarem sós, pessoas que precisam de apoio, de carinho, pessoas que serão mais sensíveis a esse momento pelo qual o nosso país está atravessando. Então, isso requer de nós um amem-se uns aos outros de uma forma mais intensa, uma atenção maior aos mandamentos recíprocos, do perdão, do amor, da reconciliação, do cuidado, do carinho, da troca. E aí surgem algumas questões que nos deixam assim preocupados também, né? Nesse tempo, como vamos lidar com a nossa falta de contato, né? Especialmente toque físico, abraços e o isolamento, né? E as nossas paranoias e os nossos medos, né? E a ausência dos nossos encontros. Como que a gente vai lidar com isso? E caso a situação piore, exigindo quarentenas e isolamentos em nossas casas, como vamos lidar com o retorno ao contato com os nossos familiares? Porque isso é uma coisa bastante interessante. À medida que algumas grandes empresas, especialmente multinacionais aqui em São Paulo, estão dando aos funcionários opção, quando não impondo, o trabalho home office, quer dizer, cada funcionário trabalhando na sua própria casa, como é retornar ao ambiente familiar e ter que passar dia e noite com seus familiares, né? Com aqueles que são tão queridos, mas que num contexto de uma cidade como São Paulo, no dia a dia a gente acaba não tendo contato. Então, essa situação emergencial de saúde no nosso país também nos colocam diante de duas situações curiosas, né? O distanciamento da vida social fora do nosso ambiente familiar e a reaproximação da vida social dentro do nosso núcleo familiar, né? Quer dizer, você vai diminuir os contatos presenciais com amigos fora, mas vai aumentar o contato diário de muitas horas ao longo do dia com os seus familiares, com os nossos familiares. Então, isso é uma questão bastante interessante. E talvez por conta disso, esse também seja um tempo de ganhos, né, de revisão de prioridades, de reflexão e de meditação. Pode ser um tempo de tratamento para todos nós, como seres humanos de um mundo pós-moderno, um mundo que nos ensinou e que nos fabricou para, ao menos os últimos 10 anos, o contato digital, as comunicações remotas, as redes sociais, como essa agora que está nos servindo muito bem aqui, o Facebook. Então, como que a gente vai fazer um movimento de retorno aos nossos contatos mais familiares, literalmente familiar, no sentido mais restrito da palavra, e como que as redes sociais e os contatos por meio da distância, né, por meio das tecnologias, mas mantendo uma distância física, como que a gente vai usar isso como manifestação afetiva, né? Como que a gente vai substituir esse contato físico. Eu sou psicanalista e ainda essa semana todos os pacientes que eu atendi eu já não os cumprimentei, nem com beijo no rosto, nem com aperto de mãos. E lógico, fui avisando para cada um o motivo disso, né? E é bastante estranho, né? A gente não evitar o toque, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de abraçar. Eu sou um cara que gosto muito de contato presencial. Então, aliás, hoje para mim está sendo bastante desafiador falando aqui para uma câmera no meu celular
e não tendo nenhum olhar de volta, né, de vocês, que sempre estão lá, amigos queridos, no café. Então eu falo para uma câmera agora, acreditando que alguns estão do outro lado que vão assistir depois, mas não tê-los aqui tão perto. É um tempo de solidariedade, de compreensão, de tolerância, de paciência e de responsabilidade social. Se alguns de nós somos mais desencanados em relação ao que estamos vivendo nesse momento, é preciso respeitar aqueles que são mais cautelosos, aqueles que estão se precavendo mais. Eu particularmente não vejo nenhum absurdo de que alguns estejam indo ao mercado, se abastecendo, né, um pouco mais, no medo de que a situação piore, não de faltar alimento, mas de evitar situações de aglomeração. E mercado é uma situação com muita gente, né, nos caixas, nos corredores, especialmente os hipermercados daqui da cidade de São Paulo. Respeito também aqueles que estão tranquilos, que não estão se precavendo em relação a questões de ordem pessoal. Só acho um pouco complicado aqueles que, além de não se precaver no seu ambiente familiar, colocam outros em riscos, né? Como eu disse, ainda que a pessoa não seja e não esteja nesse momento entre aqueles grupos considerados de risco, idosos, pacientes oncológicos, pessoas com doenças imunológicas, enfim, diabéticos e tantos outros que já têm uma saúde mais fragilizada, ainda que a pessoa não participe de nenhum desses grupos de risco, ela tem que entender, e eu acho que isso é o nosso desafio como cidadão e cidadã, como coletividade, como nação, de entender que para nós pode ser um resfriado forte, pelo fato da gente não estar no grupo de risco e de repente estar com a imunidade ok. Mas para outros eu posso levar esse risco de vida a tantas outras pessoas. Então, entendo que isso, além de ser um papel de cidadão responsável de quem vive em sociedade, mas também é um papel cristão, né? Isso requer de nós bastante envolvimento. Então você não precisa ser o paranoico da situação. Eu sou um pouco, faz parte de mim, então eu já estou me precavendo. Já comprei 5 potes de álcool em gel, até porque a gente usa bastante na clínica, tanto nós quanto os pacientes, aqui para casa também. E estou me precavendo em relação a alguns contextos e compromissos. Estou tentando priorizar os meus compromissos pessoais, especialmente quando diz respeito a grupos de forma online, para me proteger e para proteger os outros também. Então esse é o momento de união, esse é o tempo da comunidade de Jesus, ser a comunidade de Jesus, não entrar nesses movimentos absurdos e irresponsáveis de fé, de que Deus me protege, eu estou livre porque Deus está me protegendo e os anjos do Senhor estão comigo, então eu posso ir a qualquer espaço, eu posso estar diante de qualquer multidão e nada vai me atingir. Isso não é fé, isso é burrice, isso é incompreensão do Evangelho, isso é uma tentativa infantil de tentar Deus, e isso também é uma negação da humanidade e do contexto social no qual estamos inseridos. O Evangelho, entendo eu, que é um convite sempre à maturidade, à responsabilidade, à dignidade humana, à preocupação mútua, à compreensão de que a gente deve prezar especialmente por aqueles que mais precisam, neste contexto, aqueles que são grupos de risco. Então, isso vai exigir de nós algumas renúncias de acesso a espaços e a relações diretas de toque, mas é importante que a gente tenha maturidade para passar por isso. E caso precise de ajuda, caso em algum momento sinta uma dificuldade maior, é importante procurar pessoas que amem você, pessoas que se importam com você, pessoas que vão estar disponíveis para te ouvir e para te acolher. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo conduza a nossa vida, nos dê graça e como comunidade
que a gente seja desafiado, né, a nesse momento saber lidar com essa situação de contingência, especialmente no que diz respeito às celebrações, sendo assim à distância. Fico à disposição também para o que você precisar. Enfim, e se Deus quiser, vamos passar por tudo isso juntos e sairemos vitoriosos. Aguardamos o Senhor, aguardamos a paz de Jesus sobre nós, aguardamos a serenidade que só o Espírito de Deus pode nos dar nessas situações de crise. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês.